Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando dos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília, o coração do poder, e vamos falar mais uma vez de política. Você sabe que a política é que faz a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção de futuro. A política anda tensa e é por isso que a gente vem aqui exatamente conversar com as pessoas que mexem nas entranhas da política. Hoje, o líder do Republicanos, o senador Messias de Jesus, está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Senador, muito obrigado por vir aqui. Eu sei que é a agenda pesada de um senador por vir aqui para essa conversa. Zé Maria, eu que agradeço o convite, a oportunidade que você nos dá de conversar com o seu telespectador e dizer que é uma satisfação grande. O Brasil precisa saber, precisa de informações, saber o que ocorre de fato nos meandros políticos. Perfeito. Senador, a política tensa, ano eleitoral, mas eu estive olhando aqui a lista de projetos aprovados e o funcionamento do Congresso, é um resultado positivo, né? Na realidade, o Congresso vai ser sempre criticado, porque é natural que a população, que a imprensa e que algumas pessoas tendem a colocar a culpa em alguém. Mas o Congresso Nacional atuou firmemente para aprovar projetos importantes para o Brasil e para a sociedade. Foram vários projetos, várias ações feitas pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal, e que, como você acabou de dizer, o resultado é, sem dúvida nenhuma, muito positivo. Pois é, e geralmente eu disse isso porque ano eleitoral reduz bem no Congresso Nacional o funcionamento, né? Afinal, os deputados têm que fazer as bases, têm que ir lá na base, mas mesmo assim houve concentração de trabalhos em determinadas semanas e se aprovou muito assunto importante. Agora, senador, esta divergência, essa disputa eleitoral contaminou aqui a área federal, o Congresso? Eu me refiro à disputa de cada município. Eu acredito que não. Não deixa de contaminar um parlamentar, outro, talvez até parlamentares da mesma base, do mesmo estado. Mas a nível nacional, ninguém deixou de honrar seus compromissos e de estar votando as coisas que são de interesse do Brasil. Para você ter uma ideia, por que o Congresso votou tanto e aprovou tantas coisas interessantes? Quando era extremamente necessário uma matéria que exigia quórum qualificado, o presidente do Senado e da Câmara sempre convocava sessão presencial. Quando não, nós tínhamos sempre as sessões remotas, votando também coisas importantes. É por isso que o saldo é positivo. Chegou para ficar a votação remota? Muita gente reclama de que a essência do Congresso é conversar, fazer ali aquelas negociações do plenário, que isso prejudica. O que o senhor pensa da votação remota? Eu creio que chegou para ficar, não de forma permanente. Mas, em muitos casos, será assim. Até, às vezes, para votar um projeto, uma medida ou outra, que já seja de conhecimento de todos, o presidente do Senado e da Câmara sempre reúne o colégio de líderes para definir o que vai ser votado em uma semana, principalmente quando essas sessões são remotas. Então, a maioria dessas votações remotas são projetos que já foram bastante discutidos em todas as comissões e que é de conhecimento de todos os senadores. O senhor é líder do Republicanos, um partido que tem 4 senadores, né? Sim. Isso é muito importante no processo lá. Então, os líderes são chamados, né, para definir ali de que forma e o que vai ser votado. Os líderes se reúnem no Senado, por exemplo, o presidente Pacheco convoca todas as quinta-feiras todos os líderes partidários. O líder que não estiver presente encaminha, vai lá, o vice-líder e participa. Uhum. E depois dali você tem uma pauta de projetos que vão ser votados naquela semana e é dado conhecimento a todos os seus liderados. E se a sessão será remota, se será presencial. Isso acontece todas as quinta-feiras. Mas era hora de regulamentar, né? Colocar no regimento de que forma a votação remota aconteceria, né? É uma novidade. Ela não já deixa de estar regulamentada. Claro que precisa estar
mas colocada dentro do regimento interno, porque o que nos ampara até hoje é uma resolução do Congresso Nacional. Mas eu creio que no futuro ela deverá acontecer uma regulamentação, mas certamente ela não chegou para ficar de forma definitiva. Projetos importantes, grandes projetos, grandes discussões, logicamente tem que ser presencial. Não pode deixar de ter esse contato, olho a olho, cara a crachá, para termos a... É porque é uma sessão prejudicada, quem não está presente no plenário ele tem pouca possibilidade de falar, de entender o projeto que está sendo votado, e é por isso que pode ser discutido. Então, há várias especulações e conversas sobre o futuro ali da relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Você acredita na possibilidade do Davi Alcolumbre, que é o que está cotado para assumir a presidência do Senado, ser eleito, né, em fevereiro? Existe a possibilidade ali de aumentar essa tensão e votar impeachment de ministro? Pelo contrário, eu acho que não vai aumentar a tensão. O Davi é um líder por natureza e, sem dúvida nenhuma, preparadíssimo para presidir a casa por mais aí 2 anos ou, quiçá, 4. Nós temos absoluta convicção de que, com o presidente Davi no comando da casa, as coisas acontecerão da mesma forma que está acontecendo, só que, logicamente, com a habilidade que é própria do senador Davi Alcolumbre. Uma outra característica que foi formada no Congresso Nacional é a novidade do Congresso lidar com orçamento discricionário, né? 55 bilhões de reais neste ano, isso é muito para o orçamento que se pode mexer. As emendas também fortaleceram muito o Congresso Nacional. As emendas fortaleceu o Congresso Nacional, Zé Maria, mas também fortaleceu a federação, fortaleceu os municípios, os estados brasileiros. E eu vou te dizer por quê. Eu digo isso sempre. Nenhum ministro do governo do presidente Bolsonaro, da presidente Dilma, do presidente Temer ou do atual governo do presidente Lula conhecem a raiz do problema lá do início. Roraima, por exemplo, nenhum dos ministros do presidente Lula conhece as dificuldades do município do Amajari, da Vila Trairão, da Vila Tepequém, da Vila Bom Jesus, não conhece São João da Baliza, não conhece São Luís do Anauá, não conhece a Serra Dourada de Caracaraí, não sabe dos problemas que a população tem ali. Quem tem que fazer isso é quem conhece. Então, as emendas parlamentares é para fazer com que o governo execute obra, gaste dinheiro onde de fato tem necessidade. Os municípios brasileiros ganharam muito com isso. Ganharam muito, porque os parlamentares, não é que ele vai fazer questão de levar dinheiro só para a base dele. Pelo contrário, ele leva para todo o estado e principalmente onde a população solicita. Eu entendo também que o seu estado, Roraima, acaba beneficiada. Existe um mínimo de deputados por estado. São 8 parlamentares em Roraima e 3 senadores. Roraima tem 750 mil habitantes, né? Aí o estado recebe muito mais recursos, né? Não. Proporcionalmente. Nós recebemos a mesma quantidade de recursos que os outros recebem. Sim, mas lá tem menos habitantes, né? Sim, tem menos habitantes, mas nós temos 16 mil quilômetros de estradas vicinais. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, mais de 3 mil pontes a serem construídas para dar vazão à produção do produtor rural. Nós temos lá, além do sol escaldante, nós temos chuvas lá torrenciais que destroem, a cada inverno, destrói estradas, destrói pontes de madeira, enfim. É necessário que o parlamentar conheça de fato aquilo ali para poder levar recursos para lá. As suas emendas vão em que sentido? As nossas emendas vão em todos os sentidos. Para a construção de escolas, para a recuperação de escolas, para a compra de material escolar, para a construção de unidades básicas de saúde, para manter essas unidades básicas de saúde, para recuperar estradas, para fazer asfalto em estradas que, se não tiver um asfalto, ela vai criar problemas mais que as outras o tempo todo, porque é uma região geralmente mais baixa, com mais difícil acesso e que tem uma produção grande com muitos produtores.
nós atuamos com as nossas emendas em todos os sentidos, na segurança pública, para compra de veículos, compra de armamentos, sempre ouvindo a sociedade organizada, o Estado, os municípios, as secretarias e, lógico, ouvindo também a população de cada município. O senador, Roraima enfrenta um problemão, que é o fluxo de venezuelanos, né? Roraima tem 750 mil habitantes e entram, 1 milhão de venezuelanos. Significa que o Estado está, vamos dizer, sobrecarregado nessa recepção de venezuelanos, né? Zé Maria, esse é um dos problemas que nós temos, inclusive, feito um apelo constante ao governo federal. Cerca de 1 milhão de venezuelanos entraram no Brasil por Roraima. 180 mil vivem em Roraima, em especial em Boa Vista, na capital. Ou seja, um quarto da população. Um quarto da população é venezuelana. E aí, quais são as consequências? Isso diretamente afeta o nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, a nossa segurança pública e a nossa infraestrutura. 60% a 70% dos meninos que nascem na nossa maternidade são venezuelanos. Se você entrar em qualquer fila, em qualquer posto de saúde na capital, no interior, ou se você for fazer uma visita no pronto-socorro de Boa Vista, 60% a 70% das pessoas que ali estão são venezuelanos. Isso afeta diretamente o nosso Estado. E nós temos vivido com isso, solicitando a ajuda do governo federal e, infelizmente, até hoje, o governo federal não encaminhou R$1 para o Estado de Roraima, nem para os municípios, principalmente Pacaraima, que é o município que enfrenta o choque maior, porque é a fronteira. Para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, o município de Pacaraima tinha 1.600 alunos, há 4 anos atrás. Hoje passa de 5.000 alunos na rede municipal de ensino. Não aumentou recursos do Fundeb, não aumentou recursos para a construção de escolas, absolutamente nada. O prefeito lá teve que, do dia para a noite, construir 25 escolas no município de Pacaraima para atender essa demanda crescente que vem da Venezuela, porque hoje ainda entra cerca de 400 a 500 venezuelanos por dia no estado de Roraima. E aí, qual a solução? Fiquei sabendo também que as cidades lá estão tomadas, as praças, elas são ocupadas por venezuelanos, né? Que não tem nenhuma estrutura e enfim, isso é uma consequência muito grave, né, para o Estado. Por isso, exatamente por isso a gente pede constantemente que o governo federal volte os olhos para o estado de Roraima e para nos ajudar nisso. Inclusive, endurecer um pouco as regras na entrada da Venezuela, lá do Brasil, na nossa fronteira. Porque o venezuelano chega lá ele se autodeclara, ele dá um novo nome, ele vai ganhar um novo CPF, vai ganhar uma nova família, ele vai ganhar tudo novo. Ele entra lá em Roraima, ele passa a ser um outro cidadão. Ele pode ter cometido o crime que ele quiser lá na Venezuela e ele passa a ser uma outra pessoa. Está interferindo na segurança pública lá. Muito. 60%, 70% dos problemas de segurança pública que nós temos hoje em Roraima vem cometido por venezuelanos. E isso não é bairrismo e não é qualquer tipo de menosprezo com os venezuelanos. É o que nós vivemos hoje. Nós temos hoje no sistema carcerário de Roraima 600 condenados já em presídio do Estado, que inclusive nós estamos pedindo para o governo federal, e o mínimo que pode fazer é fazer um presídio federal em Roraima para ajudar o Estado nessa despesa. Isso é uma despesa muito grande que, com alimentação, com segurança, e é o mínimo que o governo federal pode fazer. Já que não faz nada para controlar a entrada lá no nosso país, que pelo menos ajude o Estado na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. Roraima precisa disso. Não cabe um país dentro de um estado pequeno que está lutando aí para crescer, para se desenvolver, para gerar emprego. Mesmo assim, hoje Roraima é o estado que mais cresce no Brasil. E o interessante desta complicou, né? A última medida federal foi aquela operação Boas-Vindas, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que distribuiu os venezuelanos pelo Brasil, né, inteiro. É essa a proposta do senhor, senador?
Hoje, nós temos lá na Operação Acolhida, que iniciou com essa Operação Boas-Vindas. Inicialmente, nós tínhamos ali uma imaginação de que aquilo seria uma coisa rápida. Então, as Forças Armadas, sob o comando do Exército Brasileiro, construiu lá cerca de 15 abrigos e faziam seleção de pessoas e começaram, em contato com outros estados e outros municípios, a interiorizar essas pessoas. Infelizmente, não é possível interiorizar todos. E fica lá em Roraima apenas aqueles que têm menos condição cultural, que não têm conhecimento, que não sabem ler, que não têm nenhuma profissão. São esses que ficam em Roraima. São esses que ficam lá. Pra você ter uma ideia, cerca de 80 mil venezuelanos recebem hoje o Bolsa Família no estado de Roraima. Nossa, e eles têm direito... Que o SUS, ele é um atendimento universal. Qualquer pessoa, mesmo que seja estrangeiro, se chegar num posto de saúde, ele é atendido normalmente. Mas Bolsa Família... Bolsa Família, eles estão se inscrevendo no Bolsa Família, recebem Bolsa Famílias. Inclusive, isso virou uma prática corriqueira lá. Tem alguns que vêm para o Brasil, se inscreve no Bolsa Família, volta para a Venezuela e vem final do mês só para receber. Inclusive o BPC. Há poucos dias atrás, houve uma operação da Polícia Federal que descobriu lá uma quadrilha formada por advogados, por pessoas venezuelanas e servidores públicos com uma fraude de mais de 30 milhões no BPC. Uhum. Isso em favor de venezuelanos. Certo. O problema é o seguinte, não dá para fechar a fronteira, né? Para os venezuelanos. Não dá para fechar a fronteira, mas dá para fazer uma seleção para descobrir quem ele é. O passado dele. O passado dele. Por que ele está vindo para o Brasil. Por que ele vem, vai lá, se inscreve no Bolsa Família, no BPC e volta para a Venezuela. E depois vem todo final de mês para receber. Isso tem que ser a Polícia Federal, o Serviço de Inteligência do Exército, das Forças Armadas. O governo federal tem que colocar regras nisso. Não, quem não pode fazer isso é o Estado, mas o governo federal pode fazer isso. Senador, eu tenho informação de que aquela região ali da Amazônia Legal está tomada pelo crime organizado, né? Que dizem que é maior empregador da região é o crime organizado. Roraima também está nessa situação? Nós temos informações dadas pela Polícia Civil do nosso estado e pela Polícia Federal também, de que algumas facções que eram fortes lá na Venezuela agora estão atuando diretamente em Boa Vista, no nosso estado de Roraima. E grandes prisões já foram efetuadas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, com homens venezuelanos com armamento de grosso calibre e com munições pesadas. Ou seja, eles estão entrando em Roraima com facções, com crime organizado, e isso está dificultando a vida da sociedade roraimense, dos brasileiros que estão ali e que precisam de proteção do governo federal. E como é que é a relação dos habitantes de lá com os estrangeiros? A relação é muito boa. O povo roraimense é um povo solidário, recebe e trata bem a todos, mas, é claro, não concorda com os crimes que são cometidos por eles. Aí a relação é boa mesmo assim nessas condições? Porque lá algumas cidades têm as praças tomadas, né? E as pessoas sem nenhuma estrutura morando nas praças. Se você chega no final da tarde na capital, em Boa Vista, e você dá uma volta ali pela praça do Centro Cívico e vai até a nossa rodoviária estadual, você vai verificar ali dezenas, centenas de pessoas dormindo embaixo de barraquinha, outras dormindo ao relento, de pessoas procurando lugar para se abrigarem ali, e essas pessoas são venezuelanos. Isso acontece todos os dias. Transferindo a nossa conversa aqui para o Senado, senador, o processo educacional no Brasil não está bom, né? Paulo Renato, o ex-ministro da Educação, ele lançou aquele programa Todos na Escola, tudo bem, mas faltou a qualidade, né? E o Senado vem discutindo muito essa área de educação.
O que o senhor acha que falta? Porque recursos tem, né? O orçamento, obrigatoriamente, parte do orçamento vai para a educação. O que está faltando para melhorar a qualidade do ensino? Olha, eu vou responder a sua pergunta voltando para o tema anterior, por exemplo. Hoje, em Roraima, nós temos escolas que 90% dos alunos são venezuelanos. É um gasto que nós teríamos que ter com os estudantes do estado de Roraima e nós estamos tendo com estudantes que são de um outro país. Eu citei o exemplo do município de Pacaraima, que há 4 anos atrás tinha 1.600 alunos no Sistema Municipal de Educação e hoje tem mais de 5.000 alunos. Então, falta não só recursos, mas falta aplicar corretamente esses recursos para elevar o nível de ensino e de conhecimento para os alunos. Eu vejo, senador, que o professor ele é desestimulado, né? Dificilmente alguém tem a opção desde o início, eu quero ser professor. E é desestimulado até pela família, fala, não seja, não vá para essa profissão e tal. O que é preciso para formar professores que tenham realmente tendência para a profissão, que tenham aquela cultura de ser professor? Quando eu era criança e frequentava as escolas, eu tratava os meus professores com o maior respeito possível. Era a orientação que eu recebia da minha mãe e do meu pai. Que o professor era uma autoridade e eu estava lá para aprender o que ele ia ensinar. Uma coisa que desestimula muito hoje os professores é a falta de respeito dentro da sala de aula com professores, com alunos que não querem estudar, alunos que não querem participar da matéria e que não respeitam o professor dentro de sala de aula. Tudo isso é um contexto geral, além, logicamente, da falta de condições para que o professor continue se qualificando e de um salário mais digno para todos os professores que exercem essa missão importante de transmitir conhecimento. Não adianta, o professor é a peça fundamental numa escola. Eu li, senador, um trabalho do IPEA que foi atrás das melhores escolas do IDEB, né, as melhores e as piores escolas do Brasil. E ali traçou uma média de que as melhores escolas do Brasil valorizam o professor e há um comprometimento geral de diretor, funcionários e tal, com a qualidade de ensino. Então é preciso bater nessa tecla de melhorar para o professor, né? Melhorar o salário, a qualificação profissional, o ambiente de trabalho dele e melhorar, sobretudo, e tem que começar na nossa casa, o respeito com o professor. Se eu levasse um castigo na escola da minha professora, quando eu chegasse em casa eu levava outro, da minha mãe, para poder respeitar a professora e o professor. E se duvidar hoje, a família vai atrás da professora para se vingar porque chamou a atenção do aluno. Senador, outro ponto que é muito discutido no Senado é a segurança pública. Acho que é um assunto que tomou toda a atividade política. E o governo está aí para apresentar uma emenda que leva para a União uma responsabilidade muito maior com a segurança pública. Recria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, com novas atividades. O senhor acha que está no caminho certo, a União ganhar mais poderes? Eu vejo que a União, com essa proposta, está tirando o poder dos estados, está tirando o poder dos municípios e trazendo para ela algo que certamente eles não vão ter condições para resolver e para melhorar a segurança pública. Para você resolver a segurança pública no nosso país, você tem que dar mais poder e mais condições para os estados brasileiros e não concentrar tudo aqui dentro do governo federal. Porque em alguns países a municipalização, né, da segurança pública funciona, quer dizer, o prefeito sabe muito bem qual é o bairro mais violento, o policial municipal acaba conhecendo quem presta e quem não presta, enfim, melhora, né? Fica mais fácil a investigação, porque ele conhece o cara que está cometendo esse crime, fica mais fácil o controle quando você sabe qual é o bairro que está cometendo o crime. Então, como é que o governo federal vai concentrar tudo nas mãos do governo federal, inclusive tirando poderes dos estados brasileiros? Eu classifico essa proposta da forma que estão falando, eu classifico ela como inconstitucional.
O argumento é de que para combater o crime organizado é preciso nacionalmente se organizar também, né? Dar força para combater o crime organizado, mas não precisa mudar, né? A Polícia Federal já pode fazer esse combate? Pode e tem total poder para isso, tem conhecimento, tem condições para isso. A Polícia Federal pode fazer isso e reduzir sistematicamente o número do crime organizado no país. O senhor acha que hoje é o grande problema do país, a segurança pública? Um dos grandes problemas do país é a segurança pública, mas o governo federal já tem o aparato legal para combater isso. Falta, no meu entendimento, mais empenho e dedicação daquilo que se tem que combater. Porque tudo está relacionado. O desenvolvimento, indústria e tal, passa por segurança pública. Educação passa por segurança pública. Então, é um assunto que tem que ser resolvido, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Se não resolver a questão de segurança pública, o país vai ao desastre. Muita gente acha, senador, que o judiciário é que solta, porque policiais me dizem que prendem a mesma pessoa 8 vezes e a audiência de custódia vai lá e libera. Mas os juízes me dizem que é a lei que determina essa situação. Não é a lei. Não é a lei que determina essa situação. Porque a decisão judicial ela é discricionária, ela é do juiz. Ele interpreta a lei como ele quer. E se ele quiser interpretar para manter preso o bandido, ele vai manter preso o bandido. Agora, se ele vai procurar leis baseado no que o advogado disse ou baseado no entendimento dele ali para poder soltar, ele vai soltar também. É uma questão de interpretação. Já houve casos de juízes que soltam presos porque a lei e a Constituição determinam que é preciso tratar o preso com dignidade. Eu não conheço nenhuma cadeia no Brasil que tenha essa dignidade toda. Então, é isso que o senhor está dizendo. Dependendo do raciocínio, pode dizer, olha, essa prisão é inconstitucional, porque o preso não está tendo dignidade. Então, tem que soltar todos. Exatamente. Tem que soltar todos, tem que liberar geral. Não tem nenhuma cadeia no Brasil que tenha como oferecer essa dignidade que eles exigem para o preso. Até porque quando ele tá preso, porque matou, porque assaltou, porque cometeu um crime de pedofilia, algo nesse sentido, que dignidade é que ele tem que ter lá na prisão? Exatamente. Senador, a Amazônia Legal, ela é o foco do mundo inteiro. De repente, todo mundo descobriu que existe Amazonas, né? E isso está tendo uma pressão muito grande para todos os estados da região. Por exemplo, Roraima, o governador administra quanto por cento do território? Nós temos hoje terras demarcadas como terras indígenas, 60% e como áreas de proteção ambiental, 67%. São demarcados como terras indígenas. Ali o governo não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Mas, inclusive, é objeto de uma proposta minha no Senado Federal, federalizar as estradas dentro das terras indígenas já demarcadas. Porque se elas estão demarcadas, é um novo território, no meu entendimento, a responsabilidade pela educação, pela saúde e pela manutenção das estradas é do governo federal também, e não do estado. O estado de Roraima tem cerca de 600 escolas. 360 delas são dentro de comunidades indígenas. Comunidades que às vezes têm 5, 6 alunos, mas o governo do estado é obrigado a manter uma escola ali. E não há atividade econômica possível? Não há. O senhor não vê a possibilidade de Vejo total possibilidade até porque terras eles têm de sobra, mas é necessário que haja uma conscientização dos povos indígenas para eles poderem aceitar isso. Inclusive, eu apresentei uma PEC 36, que autorizava, não tem nada que proíba os indígenas a arrendarem as suas terras. Já existem casos dos arrozeiros, né, que produzem... Não há nada que proíba, mas também não tem nada que autorize. Então eu apresentei uma PEC que permitia que eles pudessem, a comunidade, com o aval da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas,
a fazer o arrendamento das terras. Isso iria, logicamente, ajudá-los na produção, na arrecadação de recursos para eles, enfim. Mas há sempre alguns segmentos com interesse de manter os indígenas da forma que eles estão, embora os indígenas não aceitem isso. Eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem estradas boas, eles querem produzir. O governo do estado de Roraima, por exemplo, o governador Antônio Denário, ele faz um programa de grãos para as comunidades indígenas, que vai, dependendo do tamanho da comunidade, de 10 hectares de plantio, de milho e outras culturas, até 30, 40, 50 hectares. São hoje cerca de 1.000 hectares de terras que são beneficiadas pelo governo do estado. O governo dá o trator, ajuda lá para gradear, aradar, e o calcário, adubos e também o plantio, entrega pronto para a comunidade. Essas comunidades que estão com essa experiência, eles não querem mais perder isso. Mas tem algumas outras comunidades que têm uma outra orientação que não aceitam lá na comunidade deles. Enfim, o que significa isso? É a orientação que eles recebem. No fundo, quando você conversa com as lideranças deles, eles têm uma opinião. Quando você conversa com o próprio povo indígena, eles querem receber tudo isso. Interessante. Pois é, conversa boa aqui com o senador Messias de Jesus, líder do Republicanos do Senado Federal. Isso aí, muito obrigado. E isso aí, continue aqui. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.